Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Adriano Câmara. Estamos na nossa disciplina de banco de dados e estaremos vendo alguns tópicos do IBExpert. Temos aqui um diagrama de entidade e relacionamento. Estaremos vendo somente as entidades cidade e a entidade cliente. Nesse caso, nós temos uma cardinalidade de 1 para n da tabela cidade e a tabela cliente, ou seja, uma cidade possui n clientes. Nós fizemos a nossa entrevista com o nosso usuário e dentro dessa entrevista nós chegamos à conclusão que a entidade cliente ela poderia ter os seguintes atributos. Eu definiria o código do cliente como um primary key, ou seja, uma chave primária. Essa chave primária não pode ter valor em branco ou nulo e pode ser representada apenas por um valor único, não pode ter um valor repetido. Eu tenho o campo nome, endereço, bairro, nome cidade, CEP, unidade da federação, telefone, CGC e inscrição estadual. Se eu definisse o nome da cidade, isso poderia me acarretar em alguns problemas. Eu teria no meu banco de dados, na minha tabela clientes, várias cidades cadastradas, várias vezes cadastrado para cada cliente uma cidade de Campo Grande, uma cidade de Dourados. Isso acarretaria na minha tabela que ela ficaria muito cheia, muito grande. E ocuparia também muito espaço de armazenamento. Isso também dificulta também a filtragem dos dados nas minhas consultas. Por exemplo, o usuário vai lá e digita Campo Grande com M, outro usuário vai lá e digita Campo Grande com N. Outro usuário come um campo da palavra Campo Grande. O que acontece? Na hora de eu verificar quantos clientes estão cadastrados na cidade de Campo Grande, eu poderia ter o valor incorreto, não poderia ter o valor correto dessa filtragem, dessa consulta, dessa tabela. Nesse caso, torna-se necessária a criação de uma outra tabela, para que não ocorra esse erro. Ou seja, nós criaríamos uma tabela cidade, no qual nós faríamos um relacionamento entre a tabela cliente e a tabela cidade. Como isso ficaria? Nós teríamos então a tabela cliente, onde nós teríamos os seguintes atributos. CODE CLI, que seria uma primary key, ou seja, uma chave primária. Ela tem um valor que não pode ser nulo ou em branco, e ele é um valor único. Nós teríamos o campo nome, endereço, bairro. Nós teríamos aqui o código da cidade, uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira relacionada com a tabela cidade. Nós temos o CEP, a unidade da federação, telefone, CGC e inscrição estadual. Nós teríamos a tabela cidade, onde teremos os atributos dessa tabela, o código da cidade sendo uma chave primária, um primary key, e o nome desta cidade, no qual eu faria o relacionamento com a tabela cliente. Vamos aqui abrir o IBExpert para nós podermos criar um banco de dados. Vamos abrir o IBExpert, note que é uma versão não registrada. Isso aqui aparece porque nós não temos nenhum banco de dados registrados. Vamos dar OK. Vamos então registrar um banco de dados, ou criar um banco de dados. Database, Create Database. Vamos criar um banco de dados. Clicando ali, ele vai aparecer um banco de dados remoto, ou um banco de dados local. Um banco de dados local seria esse banco de dados que estaria armazenado no seu computador. Um banco de dados remoto, você teria que armazenar esse banco de dados em algum servidor. Ele perguntaria para você aqui o server name, ou seja, o endereço desse servidor na internet, 200.140.120.99 seria o endereço de um servidor. Nesse caso, o protocolo seria o TCP. Você teria que saber o caminho que esse banco de dados estaria dentro deste servidor aqui. Vamos botar local. Uma vez colocado local, nós vamos determinar o caminho onde nós estaremos salvando o nosso banco de dados. Vamos salvar esse banco de dados dentro do diretório utilitários, na pasta BD, banco de dados. Vamos colocar o nome desse banco de dados de vendas. Notem que eu tenho que botar a extensão. GDB seria para um banco de dados Interbase. Como nós estamos utilizando o Firebird, vamos colocar a extensão do Firebird, FDB. Vamos clicar agora em abrir e ele estará registrando aqui o caminho do nosso banco de dados. Vamos colocar o usuário, que é o sysdba, e a senha, que é a padrão master key. O número de páginas, vamos definir o 4096. O dialeto, o nosso padrão do dialeto ANSI é o dialeto 3. E vamos definir o char7. No caso, eu uso o Win1252 como um char7 padrão. Vamos dar OK e ele irá criar o banco de dados.
Ok. Ele criou o banco de dados. Agora nós precisamos registrar esse banco de dados no IBExpert. Temos que escolher uma versão do servidor. Vamos escolher aqui o Firebird. Veja a versão que você instalou, 2.0. Escolha o Firebird e vamos criar um nome, um apelido para esse banco de dados que será exibido aqui no IBExpert. Vamos botar BD Vendas. Uma vez feito isso, basta nós registrarmos o nosso banco de dados no nosso servidor. Vamos registrar. Feito isso, ele registrou o banco de dados aqui no IBExpert. Vamos abrir o banco de dados, BD Vendas. Clicando em cima dele, ele abre o banco de dados. Notem que ele abriu e não possui nada. Nenhum domínio, nenhuma tabela, nenhuma view, nenhuma procedure, nenhuma trigger, nenhum generator. E possui aqui, no caso, duas UDFs, que são as padrões do Firebird. Pronto, nós criamos o nosso banco de dados. Vamos verificar lá se ele foi criado realmente? Entramos aqui e verificamos aqui que está criado lá na tabela utilitários BD um banco de dados chamado Vendas FDB. Ele está criado. Foi criado nosso banco de dados. Está armazenado aqui dentro desse diretório, deste caminho. Bom, ele se encontra criado, mas ele se encontra o quê? Ele se encontra vazio. Não tem nenhuma tabela nele. O que nós temos que fazer então? Temos que criar as tabelas do banco de dados. Vamos criar aquelas tabelas vistas anteriormente. Como nós fazemos para isso? Vamos clicar aqui em Table. Com o botão direito, ele irá abrir um novo menu. Esse novo menu, vamos clicar aqui em New Table. Ou poderia fazer também através da tecla de atalho Ctrl N. Ele criaria uma nova tabela. New Table. Ele irá abrir essa janelinha aqui para nós. Ó. Ele irá abrir essa janelinha. New Table. Vamos colocar aqui então o nome dessa tabela. Vamos colocar o nome cliente. Note que eu botei na caixa alta. Ele deixa aqui aberto para a gente aqui, ó, o New Field. Vamos colocar primeiro o primeiro campo. Vamos colocar o campo Code CLI. Nesse caso eu vou dizer já para ele que é uma chave primária. Ó. Nesse caso, como que eu coloquei aqui uma chave primária Code CLI, ele já definiu ela como sendo o quê? Notem, inteiro e não nulo. Ele já veio aqui e armazenou para essa chave, para esse atributo, o not null. Porque uma chave primária, ela não pode ter um valor null. Se eu quiser mudar o valor desse tipo, eu venho aqui em Type Fade e escolho um outro tipo, que nós vimos no nosso guia de ensino. Pode ser o Smallant, pode ser um float, um numérico, um char, um varchar. Vai depender do tipo de dados que eu queira armazenar nessa tabela. No caso aqui, nós vamos definir o Code CLI como um tipo inteiro. Uma vez feito isso, eu poderia ir criando os outros campos, os outros atributos dessa tabela. Mas eu já vou mandar registrar essa tabela, ou seja, eu vou mandar compilar, criar essa tabela no nosso gerenciador. Eu já marquei como sendo primary key, a chave primária, e ele já marcou como sendo not null. Vou mandar registrar nesse raiozinho aqui. Cliquei, automaticamente, veja, ele registrou essa tabela, ele criou essa tabela cliente, colocando aqui a chave primária como primary key, sendo o código CLI. Eu vou dar um commit, ou seja, eu vou mandar ele registrar, e ele registrou essa tabela. Então ele veio aqui para nós e retornou que foi criado aqui uma tabela. Ó. Foi criada aqui uma tabela. É bem mais simples do que nós ficarmos digitando aquele comando de criação. Notem que aqui, ó, ele botou o field, né? Ele botou aqui que nós temos aqui o caminho. Nós temos a nossa tabela cliente, que faz parte do banco de dados vendas, que está armazenado aqui nesse caminho, utilitários BD vendas FDB. No caso, vendas é o nosso banco de dados, é o nosso gerenciador. Eu tenho dentro desse banco de dados uma tabela clientes, que seria essa tabela que nós acabamos de criar. Nós temos aqui o DLL. Ó. Nesse DLL, nota que ele mostra o jeito que ele cria a tabela. Ó. No caso aqui, nós demos um create table cliente, code CLI integer not null, tá vendo? Code CLI integer not null. E ele mostra aqui também o comando que ele colocou o cliente como primary key. Então, se você quiser depois copiar isso aqui para criar, ele está aqui nos campos DDL. Mas se torna muito mais fácil criar através do IBExpert.
Voltamos aqui nos fields e agora vamos completar a tabela cliente, ou seja, vamos colocar os outros campos para essa tabela cliente. Venho aqui com o botão direito e boto New Field. Ó. Eu clico aqui dentro da tabela com o botão direito e clico New Fields. Ele vai dizer que eu estou na tabela cliente, qual é o novo campo ou o atributo que eu quero colocar. Eu vou colocar o nome, vou escolher aqui o tipo desse nome, vou botar varchar do tamanho de 60. Como eu já havia atribuído o charset para essa tabela, sendo o win1252, se eu der OK aqui, ele vai pedir para commitar, você dá commit. E automaticamente ele vem e bota aqui o charset win1252 e o colete também, para todo aquele campo que necessite desse charset. Criei aqui o campo nome. Vamos criar o próximo field. Eu venho aqui no próximo campo, boto o endereço, escolho para ele aqui em raw data type, escolho para ele também o tipo, varchar de 60. Dou OK, ele vai dizer para mim commit. Se eu quiser commit, ele irá criar. Se eu colocar em rollback, ele irá voltar para mim mudar alguma alteração, alguma configuração desse campo. Vou dar commit, ele irá criar também o campo endereço. Vamos criar o próximo campo. Vamos criar o bairro. Vamos botar aqui o bairro do tipo varchar do tamanho 20. Dando OK, commit. Vamos para o próximo campo. Vamos criar o campo code_seed. Esse campo code_seed ele vai ser do tipo smallint. Vamos dar OK e dar o commit. Vamos criar o próximo campo, new field. Campo CEP. Raw data type, vamos botar o CEP, definindo esse CEP como char de 10. Pode ser uma variável char de até 10, do tamanho 10. Dando OK, dando commit. Novo campo. Vamos criar o campo, unidade da federação. O tipo desse campo, vou botar char de 2. OK. Commit, ele criou o campo. New field, vamos criar o telefone. Vamos criar o telefone, colocando para ele o tipo. O tipo desse telefone vai ser char de 9. Char de 9. Dando OK, comitando. Vamos criar no próximo campo CGC. Vamos pegar o tipo do CGC. O CGC vai ser char de 20. Vamos dar um OK. Se eu clicar no rollback, o que acontece? Ele voltou aqui para a definição, para me aumentar ou diminuir. Está OK? Está OK. Eu clico OK e comito. Fazendo isso, ele irá salvar o campo. Vamos criar um novo e último atributo, que seria... Eu venho aqui, a inscrição estadual, e coloco char de 20. Dou OK. Desta forma, ele criou todos os meus campos. Código cliente, como sendo uma chave primária, e todos os outros campos. Se eu quisesse mudar a ordem de exibição desses campos, bastaria eu clicar aqui, ó, inscrição estadual, eu quisesse que ficasse antes de CGC. Eu clicando aqui, ele moveu a ordem. Ó. Mas para que isso seja verdadeiro, eu teria que comitar essa autorização através do rainho aqui. Ó. Uma vez feito isso, ele iria mudar as posições, ou seja, a inscrição estadual ficaria para cima. Vamos voltar para baixo? Eu clico, deixo a inscrição estadual como 1. Venho aqui, clico também na compilação. Ele vai lá e compila, ou seja, voltamos o campo para a última posição. Você pode querer que algum campo fique em uma posição para facilitar. Notem então que nós criamos então a nossa tabela. Vamos ver a DLL dessa criação, como é que ficou? A DLL ficou create table cliente, abre parênteses, ó, conforme a definição que nós demos. Código cliente inteiro not null, porque ele não pode ser um campo nulo. O nome, varchar de 60, vírgula, endereço, e ele fecha aqui a criação da tabela. Então é a mesma sintaxe que nós demos na apostila. Mas aqui fica mais fácil criar através do IBExpert. Bom, nós criamos a chave primária. Como é que nós vimos essa chave primária? Aqui em Constraints, ó,
nós temos as primar key. Como eu dei automaticamente a criação, ele colocou um nome. O próprio IBExpert coloca o nome. PK cliente, tá vendo? Ele colocou o nome PK cliente. Ou seja, é o nome do índice que é da chave primária cliente. E o nome do campo, ou seja, o field é code CLI. Vamos agora então criar, fechar aqui. Para fechar, a gente clica aqui no X. Vamos criar então, aqui, ó, clicando aqui, ele aumenta e mostra quais são a tabela. Clicando em cima da tabela, ele abre a tabela cliente. Vamos criar uma nova tabela. Clique em cima de Table, botão esquerdo, New Table. Vamos colocar o nome dessa tabela. Vamos colocar o nome dessa tabela sendo cidade. Nesse caso aqui, vamos criar o código da cidade. Código cidade. Vamos botar ele com o tamanho inteiro. Eu não quero criar agora a chave primária. Vamos criar somente a tabela. Eu clico aqui em compilar e ele irá criar essa tabela. Pronto, ele criou a tabela cidade no banco de dados vendas, que é o alias que nós demos aqui, e o caminho dele. Notem que aqui ficamos com a tabela cliente e a tabela cidade. Vamos criar agora o outro campo que está faltando, que é o nome seed. Dá um new field. Vou criar aqui nome seed. Esse nome, vamos botar ele com tamanho varchar de 50. Vamos dar um OK. Vamos comitar. E então a nossa tabela cidade ficou com dois campos, código seed e nome seed. Eu não coloquei aqui como primar key. Se eu quiser criar o campo código cidade como primar key, eu venho aqui em constraint. Dentro de primar key, clico aqui e crio uma nova new primar key. Vamos lá, dentro de primar key, clico aqui com o botão direito, new primar key. E coloco o campo que será. Ó. Clico aqui, ele criou o nome dessa constraint. E coloco o campo. Code seed vai ser o campo. Venho aqui embaixo e fecho. Vou lá e compilo. O que ele vai fazer? Ele deu um erro. Por que ele deu um erro aqui? Porque na hora que eu criei a tabela cidade, o campo code seed, eu não defini ele como nulo. E para que seja uma chave primária, eu preciso ter o quê? Um campo sendo o quê? Not null. Eu vou dar um rollback aqui. Vou dar aqui no de modify, vou vir aqui e vou editar, ó. Clique em cima do campo code seed e vou dar e vou editar esse campo. Vim aqui, vou editar aqui no caso aqui o domínio do campo code cidade. Ele chama de domínio. Ele abriu dizendo que esse campo é do tipo inteiro. Eu tenho que botar agora o not null, dizendo então que esse campo código cidade vai ser do tipo que not null. Então eu venho e digo para ele que esse domínio vai ser not null. Então OK, comito a tabela, OK. Notem o que aconteceu aqui, ó. O código cidade ficou não nulo. Ficou não nulo. O que eu fiz? Edit código cidade, edit domain. Eu vim aqui e marquei o campo not null para dizer que ele o campo cidade não é nulo. Eu poderia vir aqui também automaticamente e clicado aqui no not null. Poderia ter feito isso aqui automaticamente e editado. Eu fui pelo outro caminho. Agora vamos voltar lá no constraints, vamos clicar em cima de primar key, vamos criar uma nova chave primária. Vamos lá, ele colocou o nome, eu posso mudar esse nome do jeito que eu quiser. E ele pede o campo. Eu venho aqui e coloco o campo code seed. Fechei e compilei. Automaticamente, o que aconteceu? Ele deu o resultado comitado, não apresentou nenhum erro, dei um close, vim aqui nos fields, então agora aqui nós temos na nossa tabela cidade o campo code seed como chave primária. Vamos fechar aqui a tabela e vamos agora fazer o relacionamento da tabela cidade com a tabela cliente. Elas não estão ligadas ainda. Ó. Eu vou vir aqui na opção Tools e vou dar um Database Designer. O que ele vai fazer isso? Ele vai fazer uma engenharia reversa, reverse engenharia. Ele vai pedir o banco de dados vendas, eu vou dar OK. E ele vai criar para mim o diagrama star. Ó, notem que ele criou aqui a tabela cidade, né? E a cliente, onde eu tenho a chave primária da cidade e também tenho a chave primária da tabela cliente. Mas não existe nenhuma interligação nessa cidade. Note que o database não colocou nenhuma relação, ou seja, elas não estão relacionadas as duas tabelas. Elas são independentes. Vamos fazer com que uma dependa da outra?
Para isso, nós vamos criar um relacionamento. Vamos entrar na tabela cliente. Vamos vir aqui em Constraint e vamos criar uma chave estrangeira que fará a união da tabela cidade com a tabela cliente. Para isso, nós iremos criar uma chave estrangeira. Vamos clicar com o botão direito, New Foreign Key. Ele vai botar o nome. Nós vamos dizer qual é o campo que nós vamos fazer o relacionamento da tabela cliente. O campo vai ser o código cidade. Então, nós dizemos que o campo que fará o relacionamento da tabela cliente será o código da cidade. Fecho. Aí ele irá perguntar para mim qual é o campo, qual é a tabela que eu irei fazer esse relacionamento. É a tabela cliente? Não, é a tabela cidade. E ele já colocou para mim automaticamente aqui qual é o campo que fará esse relacionamento entre a tabela cliente e a tabela cidade. Notem que este campo seria o código CID. Ele já colocou que seria o código CID. Então tem uma constraint, onde tem o field código CID, um foreign key da tabela cidade com código CID. No caso aqui, ele apresenta duas opções, update role e delete role. Notem que está como no action. Nesse caso aqui, ó, o valor da foreign key não sofre mudança quando acontece alguma mudança na chave primária, ou seja, se eu vim aqui e fizer alguma alteração aqui na tabela cliente e for alterado lá na tabela cidade, ele vai sofrer alteração. Eu posso dizer para ele que eu posso ter do tipo cascade. O que acontece com o cascade? O valor da foreign key, ou seja, da chave secundária, muda de acordo com as mudanças feitas na primary key, ou é removida. Se lá na tabela cidade eu disse que o código 10 era cidade Dourados, e eu quiser mudar para Itaporã, se eu colocar lá Itaporã, automaticamente todos os campos aqui dessa tabela também serão alterados. É sempre bom deixar em cascade, para dizer que se houver alguma alteração na chave primária lá no campo cidade, essa alteração também valerá aqui na tabela cliente. Ok? Vamos fechar. No caso aqui, vamos compilar. Vamos compilar. Ele irá criar uma chave estrangeira. Ok? Vamos fechar aqui a tabela. Então, nós criamos aqui na tabela cliente. Nós criamos aqui na tabela cliente uma chave estrangeira. No caso aqui, código cidade, que está relacionada com a tabela cidade. Vamos ver agora um diagrama reverso, como que fica isso? Tools, Database Designer, Designer Reverse Engenharia, ou seja, engenharia reversa. Vamos mandar clicar, ele já abre o banco de dados vendas, no caminho que ele está aqui, vamos dar OK. Vamos mandar criar um novo diagrama, Star. Notem que ele vai criar agora um diagrama, onde ele irá unir as duas tabelas, ou seja, a tabela cliente e a tabela cidade. Vamos achar aqui onde ele criou esse relacionamento. Ele está criando ainda, vamos ver, reverso engenharia. Ok, Star. Geralmente ele cria aqui no começo. Vamos ver onde que ele criou esse relacionamento. Parece que... Vamos criar de novo esse relacionamento. Vamos lá, Tools, Database Reverse, Engenharia Reverse, Banco de Dados Cliente, Clear Diagramas, vou mandar limpar o existente. E vamos verificar aqui onde está esse diagrama. Geralmente ele está aqui, ele aparece aqui em cima. Vamos ver onde que ele criou esse diagrama. Vamos lá, o diagrama. Desse relacionamento. Vamos criar um novo diagrama aqui. Vamos ver onde que ele está criando esse diagrama. Aqui. Pronto. Demorou, mas a gente viu. Ele veio aqui e criou um novo diagrama. No qual agora existe um relacionamento entre a tabela cliente e a tabela cidade. Então nós temos um relacionamento entre as duas tabelas, através da chave secundária
no caso código cliente, com a tabela cidade. Desse jeito que ele faz os relacionamentos entre as tabelas, através das chaves secundárias. Nós encerramos aqui essa aula, estaremos vendo na próxima aula, criando as outras tabelas e também colocando as consultas SQL.